No final dos anos 1980, Kim Basinger estava exatamente onde Hollywood dizia que o sucesso morava. Ela liderava grandes produções de estúdio, estrelava blockbusters, aparecia em um filme de James Bond e transitava com naturalidade entre dramas prestigiados e sucessos comerciais. E então, ela tomou uma única decisão que, de forma silenciosa, mudou a maneira como a indústria a enxergava e remodelou o resto de sua carreira, de um jeito que ninguém poderia prever completamente naquele momento. Esta é a história de Kim Basinger. Vamos escurecer a tela. Kim Basinger nasceu em Athens, na Geórgia, e foi criada em um ambiente sulista relativamente tranquilo, muito distante de Hollywood. Ela sempre falou abertamente sobre ser naturalmente tímida e sobre como a atuação, no início, ofereceu uma forma de sair de si mesma. Em vez de uma busca ativa por fama, essa distância inicial da indústria, tanto geográfica quanto emocional, mais tarde influenciaria profundamente a forma como ela reagiu ao sucesso quando ele finalmente chegou. Antes de o cinema se tornar o foco principal, Basinger passou vários anos trabalhando de forma constante na televisão durante o final dos anos 1970 e início dos anos 1980. Ela apareceu em diversas séries populares, incluindo participações breves em programas como Charlie's Angels, ganhando experiência diante das câmeras sem muito alarde. No começo dos anos 1980, ela não estava tentando entrar em Hollywood. Ela já era considerada confiável para trabalhos de alto perfil em estúdios. Uma de suas primeiras grandes aparições veio em Never Say Never Again, um filme de James Bond que a colocou dentro de uma das franquias mais valiosas e cuidadosamente protegidas do cinema. Filmes de Bond não escalam atores por acaso. Fazer parte desse universo indicava que ela era vista como profissional, pronta para a câmera e capaz de lidar com a pressão da visibilidade global. Para uma atriz jovem ainda construindo seu espaço, esse tipo de exposição era extremamente importante. Pouco depois, ela apareceu em The Natural, um drama grandioso de estúdio ancorado por Robert Redford e inspirado no estilo clássico da velha Hollywood. Críticos da época observaram como ela se encaixava naturalmente naquele universo, algo muito mais relevante do que simplesmente chamar atenção. Juntos, esses trabalhos estabeleceram algo essencial desde cedo. Kim Basinger não estava sendo tratada como uma novidade passageira. Ela era confiável para sustentar grandes filmes sem dominá-los, uma qualidade que os estúdios valorizam muito mais do que parece. Em meados dos anos 80, sua carreira ganhava força rapidamente. Ela era respeitada dentro da indústria, e esse impulso estava prestes a acelerar de forma dramática. Essa aceleração veio em 1986, quando Kim Basinger estrelou 9,5 Semanas de Amor, um filme que não apenas elevou sua visibilidade, mas mudou completamente a forma como ela era percebida. O filme foi controverso, divisivo e impossível de ignorar. Não foi unanimemente elogiado, e a recepção crítica foi bastante mista. O que realmente importou não foi o roteiro em si, mas a dinâmica central. Grande parte do impacto veio da química em cena entre Basinger e Mickey Rourke, que sustentava o filme mesmo quando o material falhava. A atenção que o filme gerou, porém, não foi necessariamente positiva. 9,5 Semanas fixou sua imagem pública de forma extremamente limitada. A percepção pública costuma eliminar nuances, e quase da noite para o dia, a complexidade de seu trabalho foi reduzida a uma única imagem, a de símbolo sexual, independentemente de sua verdadeira amplitude como atriz. Era visibilidade, mas não uma base estável para se construir uma carreira duradoura. Em vez de recuar, ela aceitou essa exposição ampliada. No ano seguinte, estrelou ao lado de Bruce Willis em Blind Date, uma comédia de estúdio que a colocou com firmeza em território comercial mais seguro, mostrando que ela também se encaixava perfeitamente nesse espaço. Mas junto com esse nível de exposição, veio algo mais delicado: expectativa. E quando as expectativas se solidificam, até pequenas mudanças podem gerar consequências duradouras. No fim da década, parecia que qualquer incerteza sobre sua trajetória havia sido resolvida. Em 1989, ela apareceu em Batman, um dos maiores lançamentos da época, e um filme que ajudou a redefinir o conceito de blockbuster moderno. A escala da produção, o marketing e o impacto cultural foram enormes, e Basinger estava no centro de tudo isso. Batman se tornou o filme de maior bilheteria de 1989, arrecadando mais de 400 milhões de dólares mundialmente, o equivalente a mais de 1 bilhão hoje. Isso não foi um risco nem um desvio. Batman a posicionou como parte da nova paisagem dos grandes blockbusters, trabalhando ao lado de grandes estrelas, em um filme que dominou tanto as bilheterias quanto a cultura popular, para quem observava de fora. Sua carreira parecia completamente consolidada. Mais do que isso, o filme parecia apagar as complicações deixadas por 9,5 Semanas, funcionando como um grande reset, um sucesso comercial incontestável, que a reafirmava como um nome forte e confiável para os estúdios.
Nesse mesmo período, ela também mostrou algo que muitas vezes é ignorado quando sua carreira é ser analisada, uma disposição genuína para se divertir em cena. Em Minha Madrasta é uma alienígena. Ela abraçou totalmente a comédia exagerada, entrando no tom propositalmente absurdo do filme e entregando uma atuação calorosa, física e conscientemente caricata. Já em Wayne's World 2, apareceu claramente ciente da piada, confiante o suficiente em sua própria imagem para parodiá-la em vez de protegê-la. Juntos, esses papéis desafiam a ideia de que ela estava presa a uma única imagem ou excessivamente preocupada com a forma como era percebida. Eles revelam uma atriz que entendia seu lugar na cultura e se sentia confortável em brincar com ele. Ela havia passado de um fenômeno cultural momentâneo a uma presença fixa nos grandes estúdios, e sua posição em Hollywood parecia segura. Foi exatamente nesse momento, quando tudo parecia resolvido, que a decisão que silenciosamente redefiniria sua carreira foi tomada. Com esse nível de sucesso acumulado, Kim Basinger entrou no início dos anos 1990 com um poder real de negociação. Foi nesse período que ela concordou em estrelar Boxing Helena, um thriller psicológico que dependia quase inteiramente de sua participação. Seu nome não era apenas parte do elenco, era central para o financiamento e a venda do filme. Após assinar o contrato, Basinger começou a ter dúvidas. Ela passou a se sentir cada vez mais desconfortável com o material e com a forma como o projeto poderia afetar sua imagem pública, especialmente após 9,5 semanas, que já havia limitado a maneira como era vista. No fim, ela decidiu não seguir adiante. O que veio depois não foi um escândalo público, mas algo muito mais impactante nos bastidores. As produtoras a processaram por quebra de contrato, alegando que sua saída havia causado o colapso do projeto e grandes prejuízos financeiros. O caso foi a julgamento e Basinger perdeu. Ela foi condenada a pagar cerca de 8 milhões de dólares em indenização. Uma decisão que a levou à falência e alterou de forma definitiva como estúdios e seguradoras passaram a enxergá-la. A indústria do cinema é baseada em cronogramas, garantias e avaliação de risco. Um desfecho jurídico como esse não é facilmente esquecido, e o ponto crucial é que não se tratava de uma divergência artística ou de comportamento pessoal. Era uma questão de confiabilidade. Hollywood pode absorver fracassos de bilheteria e erros criativos, mas é muito menos tolerante quando um contrato assinado é rompido. Boxing Helena acabou sendo produzido sem ela, estrelado por Sherilyn Fenn ao lado de Julian Sands. Quando foi lançado, o filme recebeu críticas negativas e teve um desempenho fraco. Nesse sentido, os instintos de Basinger sobre o projeto não estavam errados. Mas estar certa sobre o filme não desfez o dano causado por sua desistência. Foi ali, não em uma manchete sensacionalista, mas em um tribunal, que a trajetória de sua carreira mudou silenciosamente. Em 1997, algo inesperado aconteceu. Kim Basinger apareceu em L. A Confidential, um drama policial sofisticado que se destacava do padrão de produções dominantes da década. Crucialmente, não era um veículo construído em torno dela. O peso do filme estava no elenco conjunto, especialmente em Kevin Spacey, ao lado de Russell Crowe e Guy Pearce, ambos prestes a despontar. Esse equilíbrio era essencial, pois permitiu que Basinger entregasse uma atuação contida e cheia de nuances, sem que o sucesso financeiro do filme dependesse dela. A performance foi amplamente elogiada e na temporada de premiações, culminou com o Oscar de melhor atriz coadjuvante. No papel parecia o retorno definitivo, mas embora a estatueta reafirmasse seu talento em cena, ela não redefiniu completamente a forma como a indústria a via fora dela. A cautela persistia. Os estúdios estavam dispostos a trabalhar com ela, mas cada vez mais em projetos onde o risco fosse limitado e a responsabilidade compartilhada. L. A Confidential confirmou o que muitos já sabiam. Kim Basinger era uma atriz séria, mas não apagou as consequências do passado. Depois disso, ela continuou trabalhando, mas o padrão ficou claro. Em 8 Mile, entregou uma atuação crua e sem glamour, distante de sua imagem anterior. Em The Door in the Floor, apresentou uma de suas performances mais fortes da fase tardia da carreira, em um drama adulto e discreto, longe do grande público. Mesmo em filmes mais comerciais como Cellular, seu papel funcionava como parte de um conjunto maior, e não como o principal atrativo. Esses não eram projetos de retorno triunfal, eram aparições cuidadosamente escolhidas. Houve tentativas de recuperar o antigo status. Sonhos de África foi claramente pensado como um papel principal de prestígio, ambicioso, emocional e sério, mas o filme não conseguiu se conectar com o público, e com isso se dissipou qualquer chance real de um segundo grande ato. O que veio depois não foi um colapso, mas um afastamento gradual. Em meados da década de 2010, suas aparições se tornaram raras, o que tornou seu retorno em The Nice Guys ainda mais marcante. De certa forma, o filme funcionava como um espelho cômico de L.A. Confidential, outro neo-noir, outra Los Angeles estilizada, agora filtrada pelo humor. Vê-la de volta àquele universo, dividindo a tela novamente com Russell Crowe, foi discretamente satisfatório.
Suas últimas aparições vieram em 50 tons mais escuros e 50 tons de liberdade. Independentemente da recepção crítica, foram sucessos financeiros enormes e marcaram o fim de sua carreira nas telas, ao menos até agora. Não houve anúncio oficial de aposentadoria. Quando esses filmes foram lançados, ela estava apenas no início dos 60 anos. É possível que, se o projeto certo surgisse, ela considerasse retornar. Mas após quase 8 anos longe das telas, tudo indica que ela escolheu manter distância do cinema. No fim das contas, a história de Kim Basinger não é sobre escândalo ou fracasso. É sobre decisões, sobre como uma única escolha, feita por razões compreensíveis, pode alterar silenciosamente o rumo de uma vida e de uma carreira. Sob qualquer medida razoável, ela teve uma trajetória extraordinária, grandes filmes, papéis icônicos e um Oscar. Ainda assim, é difícil não se perguntar se foi a carreira que ela realmente desejou. Ela Confidential ofereceu um vislumbre do que poderia ter sido. Um segundo ato sustentado por material adulto complexo e performances profundas. Sua vida pessoal se tornou muito mais visível nos anos 1990, especialmente durante seu casamento com Alec Baldwin, trazendo um nível de atenção midiática que ela considerava profundamente desconfortável. Eles tiveram uma filha, Ireland Baldwin, nascida em 1995, e a maternidade passou a ocupar um lugar central em sua vida a partir daí. É difícil separar esse período de seu desejo crescente de se afastar da exposição constante, tanto profissional quanto pessoal. Hoje, Kim Basinger vive longe dos holofotes, passando a maior parte do tempo em Los Angeles e mantendo um perfil deliberadamente discreto. Não é publicamente associada a nenhum relacionamento e nunca se casou novamente, optando por manter sua vida privada separada da atenção pública. É uma vida mais silenciosa do que aquela que já teve, mas claramente uma escolha consciente. Muito obrigado por assistir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere deixar um comentário, curtir o vídeo, se inscrever no canal ou fazer os 3. Isso ajuda mais do que você imagina. E como sempre, espero ver todos vocês no próximo vídeo.